Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play, e hoje o nosso tema é tendinopatia. Você sabe o que é isso? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o fisioterapeuta Thales Sales. Thales, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço por estar participando e contribuindo com o programa de vocês. Então, Thales, nós sabemos que a prática da atividade física traz inúmeros benefícios para o nosso corpo, mas se ela for feita de modo incorreto e se houver um certo exagero, ela pode causar lesões conhecidas como tendinopatias. Então, explica para a gente um pouquinho o que são as tendinopatias. Olha, esse tema ele já vem sendo discutido, inclusive em congressos, foi até criado um consenso dos maiores especialistas na área para poder entender e definir qual é realmente o termo que se encaixa nesse tipo de lesão. Porque até um tempo atrás as pessoas chamavam tendinite, né? Tudo era tendinite. Ah, eu estou com uma tendinite. Então as pessoas já imaginavam inflamação crônica, né, aguda e crônica dos tendões. Sendo que as pessoas começaram os pesquisadores começaram a questionar. Por quê? Quando começaram a analisar os tendões, perceberam que não existia processo inflamatório, principalmente a nível crônico. Se não tem processo e células inflamatórias, significa dizer que a gente não pode mais utilizar o termo tendinite. Mas havia uma desorganização tecidual que fez levar ao entendimento que seria uma tendinose. Logo agora, no ano 2000, as pessoas começaram a questionar o termo tendinose e acharam melhor utilizar tendinopatia porque envolve várias coisas. Thales, em quais regiões, doutor Salles, costuma aparecer as tendinopatias? Porque às vezes as pessoas se queixam de dores no ombro, no joelho. Então, essas são as regiões mais comuns? Sim, uma articulação mais complexa do corpo, né? E aqui tem um grande grau de movimento, então o risco de lesão é maior. Segundo, porque o ombro, o local onde surge, que é no tendão do supraespinal, é um local que tem pouca vascularização. Então, teoricamente, se houver alguma lesão, a regeneração ela se dá de uma forma muito incompleta. Então, o tendão ele não vai ficar com a mesma resistência de antes. E o risco de uma nova lesão pode acontecer. Por isso que o termo tendinopatia é mais abrangente, porque tem uma desorganização tão grande quando o corpo tenta regenerar que o produto não fica igual ao produto de fábrica. Então, teoricamente, ele vai se tornar mais frágil, é como se fosse um remendo. E se não fizer um acompanhamento fisioterapêutico correto, pode ser que volte a lesionar novamente. Nós temos as epicondilites, né, que é no cotovelo, que também pode se encaixar dentro dessa classe de tendinopatias. E nós temos a tendinopatia patelar, que envolve corredores, envolve pessoas que praticam saltos. Então, o joelho, como é uma articulação que fica entre o tornozelo e o quadril, ele sofre, ele fica no meio dos dois. Então, qualquer que seja a alteração de quadril, sobrecarrega o joelho. E qualquer alteração do tornozelo também vai sobrecarregar o joelho. Então, sobra sempre para ele. E E quais... tem de Aquiles, né, do tendão do calcâneo. Já tratei pacientes, já tem uns 2 ou 3 com tendinopatia do calcâneo. E o engraçado, como eles às vezes querem voltar às atividades de uma forma rápida, eles mesmos aumentam a chance de uma nova lesão. E eu tive que explicar, como eu estou explicando para você, o que é uma tendinopatia. Tive que falar como é a estrutura de regeneração para que eles pudessem se adequar ao tratamento. E quais são os sintomas, né? Eu citei as dores, mas como são essas dores para que os pacientes eles possam diferenciar a tendinopatia, no caso de outros tipos de lesões? A tendinopatia, ela sempre vai originar uma dor aguda, como se você tivesse com
um, um espeto ali, sabe? Pentelhando aquele local. E segundo, que a dor ela sempre aumenta quando você está estressado. Quando você está com uma tendinopatia, se você amanhecer num dia que é muito cheio de atividade e que você é uma pessoa muito ansiosa, você vai descer as escadas, vai entrar, você vai perceber que aquela região está muito mais sensível. Então, a tendinopatia, ela tem essa relação com a questão emocional também. E as pessoas, às vezes, quando estão melhorando, sentem uma nova dor. Quando a gente vai avaliar, existe um estresse mental também envolvido. E a dor é local. Você vai tocar na região, vai fazer o movimento do músculo e você vai sentir a dor. E no caso, doutor Tales, quais são as causas das tendinopatias? É o esforço exagerado, a sobrecarga naquela região? Sim, está ligado muito à questão física, né? Sobrecarga de peso. Isso está relacionado com a pessoa que vai na academia e pega um peso que não poderia pegar. Estou falando de uma pessoa que treina de forma exaustiva. Um exemplo, a gente vê muita tendinopatia praticando crossfit. Não é porque o crossfit em si causa isso, mas às vezes a pessoa se empolga demais e termina realizando um volume de treinamento semanal muito superior do que o corpo poderia suportar. Existe atletas de alto rendimento em que o treinamento é exaustivo, mas às vezes em cima de uma biomecânica que não é correta para aquela região. É muito comum a gente ver a tendinopatia no jogador de vôlei, pelo fato de, desde pequeno, quando ele entra na escola, ele é estimulado a saltar. Mas muitos não aprendem a aterrissar, e é na aterrissagem que há essa sobrecarga, e você vai somando essas micro lesões durante um certo período de tempo, e pode levar, inclusive, à calcificação, que é algo que a gente pode falar daqui a pouco, tá? Mas é basicamente isso. É através é um fator físico, né, mecânico, que causa essa lesão na estrutura tendínea. Existem fatores de risco para que uma tendinopatia apareça. No caso, você citou que ela aparece em atletas profissionais, mas no caso, atletas amadores ou pessoas que apenas praticam atividade física esporadicamente, existem alguns fatores de risco? Vamos supor, se a pessoa estiver acima do peso, ou se a pessoa não tem uma alimentação adequada, isso pode influenciar? Sexo feminino também, né? Principalmente a tendinopatia patelar, acontece muito isso. A mulher, naturalmente, ela já tem uma estrutura tendínea mais frágil do que o homem, e a estrutura vascular dela, por causa da questão hormonal, já torna o tendão uma estrutura que vai ter o tendão já tem uma estrutura de regeneração, uma propriedade regenerativa baixa. E a mulher, da sua estrutura, do seu sistema de influência hormonal, vai ter uma diminuição ainda mais desse poder regenerativo. Por isso que a mulher, ela tem uma estrutura tendina mais frágil e quando lesiona, ela demora mais tempo para melhorar, no caso, né? E no caso, como é feito o tratamento? Quando chega um paciente no seu consultório e você consegue, fazer o diagnóstico de que é uma tendinopatia, como é feito esse tratamento? Tanto, em atletas amadores, né, pessoas, como eu falei, que praticam atividades físicas, de modo esporádico, e também eu queria que você explicasse um pouquinho como seria, no caso de um atleta profissional, que tem um tempo, específico para voltar a realizar a sua atividade. Ó, a primeira coisa que as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm que entender é a tendinopatia, né, essa questão da tendinite já foi deixada um pouco de lado. Tendinopatia envolve estrutura. Aquele seu tendão, ele tem uma alteração estrutural. É a mesma coisa de você pegar uma parede que é muito bem reforçada na sua casa e você começar a colocar furos, a fazer furos nessa parede. Ela não vai ter a mesma sustentação do que antes. A mesma coisa é o tendão. Então, não adianta você tomar anti-inflamatório e ficar em repouso.
Porque, primeiro, lembra que eu falei que fizeram estudos e perceberam que não tinha, na maioria dos pacientes, não existia células inflamatórias. Sim. Então, porque o anti-inflamatório vai diminuir a dor? Porque o anti-inflamatório ele segue uma via que vai resultar na diminuição da dor. Mas a estrutura não foi corrigida. E o teu organismo é que nem aquele pedreiro que você contrata que é preguiçoso e que você pede para ele tampar aquele buraco no seu quintal. Quando ele olhar para trás e perceber que você não está vendo, ele vai pegar a metralha e vai jogar de todo jeito. E vai jogar o cimento de cima e pronto. Mas aquela estrutura, se alguém, um obeso, pisar em cima, vai ceder. Então, os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno do tendão e de todo o organismo, quando eles veem que existe uma lesão tendínea, eles vão jogar colágeno de todo jeito. E a estrutura tendínea deveria ser assim, ó, vamos supor que cada dedo meu seja uma fibra de colágeno. O tendão ele tem que ser organizado dessa forma aqui, ó, de forma paralela, porque a união vai fazer a força, né? Quando tem uma lesão, existe todo um emaranhado de fibras, porque os fibroblastos eles vão jogar de todo jeito. Quando você for utilizar esse músculo, o tendão ele não é mais resistente como antes. O que é que vai acontecer? Vai romper. Por isso que a tendinopatia é um termo que abrange, porque dentro dela você tem uma degradação, tá? Uma degeneração, uma degradação e depois uma degeneração, que vai causar, se você não tratar, esse seu tendão vai começar a perder fibras, que são os tenócitos, e ele vai se tornar muito mais frágil. E o corpo age da seguinte forma, só para que vocês entendam. Ah, estou exercendo força naquela região, aquele tendão não está conseguindo dar jeito, está meio instável. Eu vou colocar um tecido que é o tecido mais estável do corpo humano, mais sólido. Aí ele começa a calcificar. Então, a calcificação é um resultado de uma tendinite que não foi, de uma tendinopatia que não foi tratada. E o organismo disse, ó, se vocês não estão dando conta, eu vou agir da minha forma, tá? Eu vou colocar um tecido que seja um tecido que é mais sólido para segurar essa instabilidade local. Por isso que vem as calcificações. Na fisioterapia, o que é que a gente faz? A gente começa a trabalhar com métodos que, primeiro, vão estimular a quebra dessas fibras que estão desorganizadas e, consequentemente, a gente vai aplicar exercícios que vão estimular a regeneração organizada, não desorganizada, organizada das novas fibras de colágeno que esses fibroblastos eles vão produzir. Isso, com o tempo, o tendão ele vai recuperando as propriedades mecânicas de outrora. Sendo que o seguinte, demora, né? Possa ser que, se você tiver no início e procurar um fisioterapeuta, você fique bom rapidinho. Já está no nível degenerativo, precisa-se de tempo para poder. Lembrando que a vascularização no tendão é baixa. E outra, quando a pessoa desenvolve uma tendinopatia, o que é que vai acontecer? Perceberam que existe um aumento da vascularização do tendão. Aí você pode dizer, mas você disse que o tendão ele fica frágil. Aí é que vem um detalhe. Existe um aumento da vascularização tendínea, mas é só superficial. Profunda é quase escassa. Ou seja, eu tenho ali na superfície muito vaso, mas dentro, que é o mais necessário, não tem. Ou se tiver, é muito pouco. Ou seja, eu não vou ter algo que venha a dar uma fonte de regenerativa, que seria o sangue, né? Para poder esse tendão se recuperar. E ele vai ficar naquele ciclo vicioso, né? Ele está degenerativo e, de repente, ele se torna reativo. O que é o reativo? O estado reativo é o primeiro estágio, que é quando ele aumenta de volume. As pessoas dizem que ele está inflamado, né? Mas, na verdade, ele com aumento de volume, porque os fibroblastos vão produzir mais proteoglicanos, que é uma substância que atrai água. Então, se atrai, aumentar de volume. Por isso que a pessoa diz, ó, tá inchado, tá vendo? Mas ali não é inflamatório. Ali é apenas o estádio reativo. Ele reagiu à lesão. E esse estádio reativo, ele pode ser diminuído rapidamente. Quando você para de submeter esse tendão àquela força que lesionou e você vai regulando a carga. Você vai pegando cargas menores ou você
realiza um movimento livre, sem muito peso, para poder ele sair dessa fase reativa. Se você continua submetendo ação de forças, ele vai para essa fase degradativa e depois degenerativa. Portanto, são 3 estágios: reativo, degradativo e degenerativo. Essa fase aqui leva bastante tempo para a gente recuperar. Quanto tempo, mais ou menos, de acordo com as fases de que o paciente vai chegar no seu consultório, dependendo do estágio da lesão, se está inicial, se está já numa fase avançada, quanto tempo mais ou menos leva para que a pessoa realmente, a lesão se cure? Geralmente, pela minha experiência, né, a gente leva mais ou menos 2 semanas, não, 3 semanas a um mês para a gente recuperar o estágio inicial. Estou falando de estágio inicial, assim, um reativo considerável, né? Mas no estágio inclusive eu estou com um atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, que ele já chegou nesse nível, ou seja, ele treina desde os 16 anos, então ele tem uma sobrecarga no joelho há muito tempo, e desenvolveu calcificação. Nesse caso dele, a nossa programação é deixá-lo top com 3 meses. 3 meses de tratamento, atendendo 2 vezes por semana. E ele já teve uma evolução muito grande, agora, porque ele é atleta, né? Uma pessoa sedentária talvez diminua, aumente o tempo. Depende muito da pessoa. E depende também da participação dessa pessoa no tratamento. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu estou fazendo tratamento fisioterapêutico. Vai lá, passa 40 minutos, 1 hora, e depois volta para as atividades fazendo toda a extravagância, né? Às vezes não no grau de antigamente, mas faz as coisas que a gente não recomenda. Então, essa pessoa, de certa forma, vai demorar. Doutor Thales, para finalizar, no início eu falei, né, dos benefícios das atividades físicas e que a tendinopatia, no caso, surge quando ela não é feita, essa atividade, de um modo correto. Então, acho que uma das dúvidas de quem está nos assistindo é: quem tem tendinopatia pode continuar a praticar alguma atividade física? E se sim, qual seria a mais recomendada? Uma mais leve? Excelente pergunta. Veja só, nós estamos numa nova fase da fisioterapia. E a gente está mudando muito, juntamente com a medicina, a visão em relação ao tratamento de doenças tendíneas. Veja só, se você tem uma lesão, você para de vez, você não está auxiliando o teu organismo a se regenerar. Então, o movimento, a atividade física, ela é um fator que aumenta o poder de regeneração do teu tecido, acelera esse processo. Então, o que é que eu devo fazer? Existe um termo muito utilizado dentro das tendinopatias que é manejo de carga. O que é que seria manejo? Estou pegando peso X, eu pego e diminuo ele de forma que o paciente continue fazendo atividade, mas sem sentir a dor. Você está entendendo? Uhum. Aquela sobrecarga, aquele peso é pequeno, é mínimo, mas ele vai estimular a regeneração. É diferente de eu chegar e dizer assim, não, vamos imobilizar e deixar essa pessoa aí sem fazer atividade. De Pelo molho. contrário, o movimento, sim, ele tem que ser estimulado. Agora, tem que ter o manejo de carga. E se eu estou falando de um atleta que salta, tipo basquete, handebol, vôlei, o que for, eu tenho que trabalhar o que a gente chama de estratégia de aterrissagem. Porque como eles saltam, e geralmente a dor é quando eles retornam ao solo, eu tenho que analisar o que é que está causando a dor. Talvez seja a forma como ele está aterrissando. Quando eu regulo essa forma de aterrissagem, diminui, tá, o estresse e o paciente não vai sentir dor. Então, são 2 coisas. Manejo de carga, tá? A gente retira os fatores que estão causando aquela sobrecarga, trabalha o manejo de carga e trabalha a estratégia de aterrissagem. Se o paciente, ele salta muito. Thales, eu queria te agradecer. Muito obrigado por essa entrevista aqui para o nosso quadro Zoom na Saúde. Eu que agradeço, viu? Estarei sempre disponível
Assim que vocês precisarem de mim, estarei. É só marcar, que eu estarei aqui contigo. Com certeza, muito obrigada. E se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, com os familiares, se inscreve aqui no nosso canal e siga também em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, @drplay.tv. Até o próximo Zoom.